interessante isso. Essa facilidade, essa habilidade de enxergar o erro e a falha do outro é muito comum entre nós seres humanos. Eu tenho certeza que hoje mesmo você passou um dia enxergando a falha de muitas pessoas, o erro de muitas pessoas. Talvez você tenha tido prudência e não tenha colocado isso para fora ou verbalizado isso. Mas talvez você tenha observado. E quantas vezes você observou os teus próprios defeitos? Quantas vezes você olhou para dentro de você e percebeu que algo dentro de você precisava de transformação? Quando o Senhor quer nos convencer de que nós estamos fazendo algo que o desagrada, ao mesmo tempo que nós nos sentirmos constrangidos, nós teremos a convicção de que aquela fala, de que aquele direcionamento é para a nossa transformação e para a nossa redenção. Você consegue perceber a diferença? Então o inimigo ele vai tentar te acusar, as tuas próprias rotulações vão tentar te paralisar, o inimigo vai tentar te destruir, o acusador da tua alma vai tentar te denegrir, e o Senhor, o Espírito Santo, vai fazer com que você avance. Vai fazer com que você reconheça a sua verdadeira identidade, perceba? Quando o Espírito Santo quer que nós deixemos de fazer algo que ele está em desacordo, quando ele fala ao nosso coração, a gente já sabia que aquilo que a gente estava fazendo é errado. Semana passada eu tive uma pessoa que perguntou para mim se podia fazer tatuagens, porque me viu cheia de tatuagem e perguntou para mim porque tinha o desejo de fazer tatuagem. Como a gente sabe, a Bíblia não proíbe tatuagem. A palavra do Senhor ensina que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E eu achei interessante ela perguntar para mim, porque ela me via tatuada, me via pregando a palavra, e ela queria saber se ela podia ou não. E eu achei interessante, porque o coração dela desejava muito fazer tatuagens. Só que ela se sentia acusada. Acusada não pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não acusa, acusada pelas pessoas, acusada pela religião. Eu também não podia dizer para ela que ela podia fazer tatuagens, até porque as minhas tatuagens, todas elas, são antes mesmo da minha conversão. Depois que eu me converti, eu compreendi que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu não faço mais tatuagens, embora eu goste muito. Eu não faço mais tatuagens porque eu tenho outros planos, outros projetos. Porém, se eu desejar fazer mais tatuagens, eu não vou me sentir acusada e nem culpada por isso, porque eu sou liberta, minha mente é livre. O Senhor me libertou. E essa moça perguntou para mim, e o direcionamento que eu dei para ela, talvez você esteja aí se perguntando também, o direcionamento que Deus me conduziu a dar para ela é: se você for fazer tatuagens, o que você acha que o Espírito Santo vai falar para você? O que você acha que o Espírito Santo vai dizer para você se você por acaso quiser se tatuar? Como você se sentiria se hoje o Espírito Santo estivesse parado do seu lado e você tivesse com desejo de fazer uma tatuagem? E a resposta dela foi muito leve, foi muito tranquila. Ela disse: eu me sentiria bem. E aí eu perguntei: qual é o motivo da tatuagem que você deseja fazer? E ela disse que deseja fazer uma borboleta, me explicou o que a borboleta significa para ela. E eu disse: então, se você não se sente acusada, aliás, se você não se sente constrangida por Deus, aquilo que o Senhor permitir você fazer, o corpo é seu. Então, eu não posso ditar uma regra para você. Eu não posso ditar uma regra para quem quer que seja. Porém, eu conheço uma pessoa que ela se sente muito mal se ela estiver de blusa de alça. E se ela coloca uma blusa de alça, ela se sente absurdamente constrangida pelo Espírito Santo. Olha que diferença. A outra não se sente constrangida pela tatuagem, a outra se sente constrangida por uma alcinha. Porque cada um, o Espírito Santo de Deus fala de forma diferente. Nós não somos todos iguais. Nós não vivemos mais pela lei. Nós vivemos pela graça. Aquele que está debaixo da lei, aquele que tem a lei como regra, aquele deve andar debaixo da lei.
Mas aquele que compreende a graça, compreende a liberdade do Espírito, deve viver pela graça. E eu hoje entendo a graça, já vivi muito pela lei, mas hoje eu entendo a graça. O Senhor me fez para ser livre, me deu a liberdade de escolher e de ouvir a voz dele. Então, o homem, o ser humano, não pode dizer para você o que é pecado para você ou não. A Bíblia, as Sagradas Escrituras estão ao seu dispor. Se você baixar o aplicativo da Bíblia no celular, lá está. E se você disser assim para mim, eu não leio a Bíblia porque eu não consigo compreender, perceba que a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do lado. Qualquer livro que você comprar, você vai ler sozinho. Mas se você começar a ler uma Bíblia, você pode pedir para que o Espírito Santo sente ao seu lado e te explique. Então, o ser humano, o homem, não pode ditar o que é regra para você. Embora, se nós estivermos dentro de uma igreja, nós temos que seguir a doutrina daquela igreja. Isso são regras. É como se você estivesse dentro da minha casa e dentro da minha casa tem regras. Então, você precisa respeitar as minhas regras. Eu não estou falando de doutrina, mas eu estou falando de que Cristo, quando ele quer nos convencer do que é pecado, do que é errado, nós temos uma convicção quando o Espírito fala. Nós nos sentimos seguras de que aquela palavra não é para nos acusar ou para nos oprimir. Se eu dissesse para aquela moça a seguinte coisa: não faça tatuagens porque é pecado. Primeiro, que não está escrito na Bíblia isso, que tatuagem é pecado. Segundo, que eu estaria ditando uma regra para ela que a faria ficar pesada, oprimida, angustiada, porque ela sonha em fazer uma tatuagem. Então, perceba o quão sério é quando nós nos posicionamos para falar sobre o que é certo ou sobre o que é errado, sendo que Cristo, quando foi ao Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um Consolador. Então o Senhor nos deixou o Espírito Santo para falar conosco e ele está desejoso para falar com você. Você não precisa de nenhum intermediário entre você e o Espírito Santo. Ele deseja falar com você. Ele deseja te orientar. Ele deseja mostrar para você o caminho que ele deseja que você siga. Ele deseja também aliviar a pressão que está na sua mente pela culpa de coisas que te aconteceram que não estavam no seu controle. Então, permita-se nessa noite que o Espírito Santo alivie toda a opressão na sua mente, toda a opressão de culpa, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te deixa oprimido, tudo aquilo que te deixa pesado, tudo aquilo que te impede de avançar, tudo aquilo que te impede de conquistar aquilo que os céus têm para a sua vida. A condenação, ela ataca a identidade. A convicção, ela corrige o comportamento. Então, quando alguém estiver te atacando, você na hora vai se sentir atacado na onde? Na sua identidade, em quem você realmente é diante de Cristo Jesus. Então, se alguém falar para você assim, você não consegue, isso é uma acusação. Você não conseguir é uma acusação na sua identidade. Quando alguém diz que você não consegue, alguém está dizendo para você que você é um fracassado ou que você é um ilimitado. Toda condenação, ela vem diretamente para tocar na sua identidade. Não só uma acusação externa, também tem acusação interna. A acusação interna é: eu não sou uma boa mãe. Quando você diz eu não sou uma boa mãe, ou eu não sou um bom filho, ou eu não sou um bom profissional, você está permitindo que a culpa por algo que aconteceu na sua história ataque diretamente a sua identidade de mãe, a sua identidade de filha, a sua identidade de profissional, a sua identidade de quem pode, de quem é capaz, de quem está se tornando cada vez mais capacitada para aquilo que os céus têm para sua vida. A convicção, ela vai corrigir o comportamento. Então, se eu estou fazendo algo que tem desagradado o Espírito de Deus,
o próprio Espírito de Deus vai corrigir, vai alinhar o meu comportamento. Por exemplo, eu não tenho o fruto do Espírito, eu grito, não tenho domínio próprio. Então, o Espírito de Deus vai usar situações, pessoas, profetas, ou ele mesmo vai começar a falar ao meu coração para que eu não fique gritando, para que eu não fique me descontrolando, porque eu preciso ter o fruto do Espírito. Então, a convicção, ela corrige o comportamento. A condenação gera vergonha. Quando você perceber que você mesmo está se autoacusando, na hora você vai sentir vergonha. Sabe aquele sentimento de aquela postura, aquela sensação de inadequação? Se você mesmo disser para si, eu não sou uma boa mãe, ou eu não sou uma boa esposa, na hora que você pensar isso, a reação do seu corpo vai ser imediata, vai ser: se eu fizer assim para você, você vai se sentir como? Você vai se sentir, ou aliás, você vai perceber que eu estou me sentindo envergonhado. Se eu escutar de alguém, você não vai conseguir. A pessoa imediatamente vai tocar na minha identidade, e se eu não rebater essa palavra, a minha linguagem não verbal vai ser de vergonha, logo eu vou fazer. Os meus ombros vão cair, o meu senho vai se entristecer e eu vou curvar a minha cabeça em reação de eu recebo, ou essa palavra me causa vergonha, essa palavra me entristece, essa palavra me acusa, essa palavra toca diretamente na minha identidade. Porém, a convicção, ela gera em nós arrependimento. Então, se o Espírito Santo disser a mim que eu não devo me comportar da maneira que eu estou me comportando, ou falar aquilo que eu falei, na hora eu vou me arrepender da minha postura. O arrependimento não é vergonha, arrependimento é desejo de transformação. Perceba? Vergonha é eu não consigo sair dessa situação. Arrependimento é eu reconheço que errei e preciso fazer algo para que isso mude. Arrependimento não tem nada a ver com pedido de desculpas. Eu gosto muito de falar com os meus filhos, com as minhas filhas. Se me pede desculpa, eu falo assim: eu não quero desculpa, eu quero resultado. O que isso significa? Eu quero que você mude o seu comportamento. Eu me desculpa, ou perdão, ou eu errei, ou eu falhei. É muito bom falar, desde que seja uma desculpa ou uma genuína forma de se arrepender e de se desculpar com quem falhou. Porém, o posicionamento de alguém que entende que falhou, que entende que errou, é a busca para transformar aquele comportamento. Não a vergonha. A condenação, ela nos afasta de Deus. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço um monte que por ter caído, por ter falhado, por ter se afastado da vontade de Deus, se sente culpada, se sente acusada, se sente constrangida e por isso simplesmente não consegue mais estar na presença de Deus. Então, quando você acusa alguém, você automaticamente afasta essa pessoa de Deus, você não aproxima essa pessoa de Deus. Existem muitas pessoas que usam a acusação como forma de eu estou te ensinando, eu estou te mostrando. Mas a convicção, ela aproxima de Deus. Então, se você falar alguma palavra para uma pessoa que você deseja que ela tenha arrependimento, ela automaticamente vai se aproximar de Deus. Mas se você vier com uma palavra de acusação, você vai perceber que essa pessoa vai se afastar de Deus. Infelizmente, a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque se tem um povo que acusa, se tem um povo que aponta dedo, se tem um povo que condena, é o povo de Deus, é o cristão. O cristão é quem realmente acusa os outros. Então, muitos cristãos, quando caem,
tem uma dificuldade enorme de levantar e voltar para a presença de Deus. E não é porque Deus está oprimindo ele. Não é porque o mundo está gostoso. E as pessoas têm o hábito de dizer, mas está lá fora, está curtindo porque está bom. Gente, quem já viveu com Cristo, quem já andou com Cristo, pode até participar das coisas do mundo, mas jamais se sente bem,